Meus irmãos, todos nós aqui temos assim uma consciência, irmãos, que servir a Jesus, ou que seguir a Jesus, que ser um seguidor de Jesus, é a melhor coisa que nos aconteceu nessa vida. Seguir a Jesus é a melhor coisa que já pôde acontecer comigo e com você. Seguir a Jesus é algo maravilhoso. Ser um seguidor de Jesus é uma alegria, um prazer, uma gratidão. Como é bom ser crente em Jesus. Como é bom servir a Jesus. Viver em comunhão com a igreja, viver em comunhão com os amados irmãos, viver em comunhão com aqueles que um dia vão morar no céu, apesar dos pesares dessa vida. Porém, existe uma outra grande realidade, da qual nós não podemos fechar os olhos para ela. Existe uma outra grande realidade que nós não podemos negar, e ela está justamente no texto em que eu acabei de ler para os irmãos. Esse texto é um texto confrontador, é um texto que mexe com a gente, é um texto que nos dá um choque de realidade. Jesus nunca enganou ninguém, Jesus nunca fez meias verdades, Jesus nunca iludiu a multidão. Pelo contrário, Jesus sempre fez questão de deixar claro o que significa ser um seu seguidor, ser um dos seus discípulos. Ele sempre fez questão de tirar todas as ilusões que alguém poderia construir em torno do seu ministério. Nesse texto sagrado, Jesus, diz a Bíblia, que ele voltou-se para uma grande multidão que estava lhe seguindo. E ao ver aquela multidão, ele lançou para eles palavras duras, mexeu com aquilo que era mais caro para eles. Jesus mexeu com aquilo que era de mais intocável para o ser humano, que são os seus relacionamentos que mais ele tem apreço e mais eles consideravam e consideram. Obviamente que a multidão que seguia Jesus, irmãos, era uma multidão mista, de muitas pessoas, e com diversos tipos de interesses. Pessoas na multidão que seguia Jesus, que eram curiosas. Havia em meio à multidão que seguia Jesus, que eram interesseiras. Havia em meio à multidão que seguia Jesus, que eram conspiradores, que eram olheiros, que eram espiões, que eram infiltrados, amando dos religiosos da época. Havia muitas pessoas que acreditavam que de fato Jesus era o Messias, mas outras que duvidavam, outras que gostariam de crer. E Jesus virou-se para essa multidão, e ele, nesse texto que nós lemos, ele diz assim para eles: se alguém vier a mim, e o texto diz, e não aborrecer. Os irmãos percebem que Jesus está falando aqui, primeiro, sobre um relacionamento de filiação pai e mãe. Pai e mãe. Aí eu gostaria que vocês analisassem comigo essa noite, porque vocês vão perceber que nesse texto ninguém escapa. Nesse texto Jesus faz dali para frente uma fala que ninguém escapa. E a fala, como eu disse, ela é uma fala confrontadora. Ele diz assim: ninguém, se alguém quiser vir a mim. Subentende-se que servir a Jesus, ou seguir e ser o seu discípulo, não é algo obrigatório. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo ou a servi-lo. Diferentemente de algumas outras tantas religiões, aonde se obriga, aonde se dá uma pressão enorme para que se sirva ou que se obedeça. Jesus disse: se alguém quiser vir a mim, e não aborrecer seu pai e a mãe. Agora preste atenção, pense no seu pai, pense na sua mãe. Nós os temos com grande estima, aqueles que ainda têm eles por perto, e mesmo não tendo, tem um carinho enorme, e uma saudade, e uma esperança de revê-los novamente um dia. O relacionamento que nós temos com os nossos pais é um relacionamento de muita afetividade, de muita aproximação, de muita estima, de muito carinho. O que Jesus está dizendo é: se nós
fôssemos comparar o amor que nós temos por Ele e pelos nossos pais, o amor que nós temos por Jesus deva ser tão grande, tão acima da média, a ponto de que o amor que nós temos pelos nossos pais possa parecer até mesmo um ódio, comparado ao amor por Ele. E Jesus aqui, irmãos, Ele não fez arrudeios. Essa palavra é uma palavra muito direta, qualquer um que lê vai entender ela. Ele disse assim: se alguém amar e não aborrecer seu pai e sua mãe, ou seja, se o seu amor pelos seus pais ser maior do que o amor por mim, diz Jesus, você não pode ser o meu discípulo, você não pode me seguir, você não pode dizer que faz parte do meu reino. Agora os irmãos, pensem se isso não é uma palavra que confronta-nos. Até então, você pode estar pensando assim: passa, eu posso amar Jesus mais do que amo os meus pais. Mas Jesus não para por aí. Ele continua dizendo: se alguém vier a mim também, e não aborrecer mulher e filhos. Mulher e filhos. Entenda que nessa passagem, depois eu vou ler uma outra paralela que vai clarear mais. O aborrecer está ligado a não amar mais eles do que a Jesus. O aborrecer é como se fosse um amor menor. E agora vocês observem, irmãos, que Jesus diz assim: mulher e filhos. Aqui começa a pegar um pouco mais para alguns, porque hoje tem pessoas que têm uma paixão fora do comum pela sua mulher, pelo seu esposo. É pecado amá-los? Lógico que não. Só que alguns facilmente devotam um amor muito maior para a mulher em detrimento a Jesus. Jesus está dizendo assim: se você quiser ser meu discípulo, o meu amor, o seu amor, melhor dizendo, por mim, não pode ser igual ou menor, muito menos menor, do amor com que você sente pela sua mulher, ou pelo seu marido, ou pelos seus filhos. Pense comigo, você que é mãe, você que é pai, o amor que você tem pelo seu filho nem se mede. Alguns chegam a dizer um amor que dói. Olhe bem para mim. Às vezes eu olho para os meus dois piazinhos que estão ali, e eu tenho um amor muito grande por ele. E um dia Jesus me fez lembrar de uma conversa que ele fez com Pedro, e disse-me: Geisiel, ama-me mais do que a esses. Veja se isso não é algo pesado, se isso não nos confronta. Olhe para os seus filhos, pense no amor que você tem por eles, e ouça Jesus te dizendo essa noite: você me ama mais do que eles? E ele disse: se você não me amar mais do que você ama eles, para por aí, volte. Você não pode ser o meu discípulo, você não pode ser o meu seguidor. É Jesus quem disse. Às vezes nós, do nosso inconsciente, sem mesmo dizer palavras, dizemos para Jesus: Jesus, o Senhor pode tomar conta da minha vida, o Senhor pode fazer tudo o que quiser comigo, mas não mexa nisso, mas não mexa naquilo. E Jesus está dizendo, através dessa palavra: se alguém não me amar mais, ou a ponto de aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs. Mas ele não para por aí. Ele vai e diz assim: e ainda também a sua própria vida. Eita Jesus amado. Essa noite, irmãos, Deus nos trouxe para este lugar para, através dessa palavra, aferir ou medir o tanto ou o quanto de amor que você tem por Jesus. Sua própria vida. Nós nos amamos, nós nos gostamos,
Só que tem um problema muito grande hoje. Jesus é tremendo, Jesus já sabia que ia acontecer tudo isso. Hoje as pessoas estão endeusando-se a si mesmas. Hoje as pessoas estão se colocando em altares e se cultuando a si mesmas. Veja que para ser um discípulo de Jesus, veja que para ser um seguidor de Jesus, ele pensa, irmãos, Jesus estava andando e de repente ele, no seu espírito se comove, ele volta para trás e ele vai e diz para a multidão: se alguém quiser aí me seguir, tem algumas condições importantes que vocês têm que considerar. O amor que vocês terão que ter por mim deve ser tão grande a ponto de ser maior ou superar amor de pai, amor de mãe, amor de filhos, amor de esposa e amor de si mesmo por mim. E aí eu volto com a pergunta para você responder para si mesmo: você ama Jesus? Você o ama? Como ele está dizendo nesse texto? Nós o amamos? Como ele está dizendo nesse texto? Irmãos, isso é confrontador. Nos custa muito, requer muito. Jesus não está falando aqui a princípio de coisas naturais, de coisas normais, de coisas supérfluas, de coisas... Jesus está falando de relacionamentos que nos são caríssimos. Se nós estivéssemos em outra realidade ou em outros lugares de grandes opressões e de grandes desafios, onde as pessoas são colocadas, são testadas, seu amor por Jesus, o que nós faríamos? Qual seria a sua reação? O que você faria? Qual seria a sua atitude? Qual seria a minha atitude? Qual seria a nossa atitude? Quem ama o pai, agora aqui ele clareia melhor do que está em Lucas. Quem ama pai, mãe, mais do que a mim. O problema não é amar, é você amar mais do que a mim. Jesus dizendo: não é digno de mim. Irmãos, a palavra aqui, embora os homens de Deus foram inspirados para escrever a Bíblia, mas ela não é de Paulo, de Pedro, de João, é o próprio Cristo dizendo: não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Eita Jesus grande. É forte ou não é isso aqui, irmãos? Isso aqui é forte ou não é? É forte, irmão. É muito forte. É muito forte. Quer me seguir? Carregue ela. Leve essa cruz. Alguém está te hostilizando, te rejeitando, te desprezando, te maltratando, por você estar levando a cruz de Cristo. Jesus disse: leve-a. Eu quero que vocês me sigam por amor, porque me amam, porque me consideram, porque eu sou tudo na vida de vocês. Jesus não precisa mendigar esse tipo de seguidores, de amores, de pessoas que o ama superficialmente, de pessoas que faz de conta que o ama, que faz de conta que o serve, que faz de conta que é fiel a Ele. Deus quer fiéis, adoradores, homens íntegros, sinceros, que o busca com defeitos, mas com sinceridade na sua presença. A palavra, como eu disse para os irmãos, mexe comigo, mexe com você, porque nós somos pais, nós somos filhos, nós somos irmãos, nós somos família, e nós temos a nossa vida. Se essa palavra em algum ponto não mexer com você, não sacudir a sua fé, não despertar a sua vida com Deus, irmãos, aí eu não sei mais o que pode ser feito. Às vezes, quando eu olho alguns testemunhos de irmãos que venceram, que lutaram, eu confesso aos irmãos que eu fico com vergonha de dizer que eu sou crente. Quando eu olho o testemunho de irmãos que amam tanto a Jesus, que deram as suas vidas por Jesus, eu sinto vergonha de mim mesmo. Sinto vergonha de mim mesmo. Tenha misericórdia da sua igreja. Nos ajude aqui esta noite, Senhor. Nos ajude aqui esta noite. Ai, cantoreba calasse. Nós trocamos Jesus facilmente, irmãos.
E eu quero dizer aos irmãos que nós podemos enganar toda a igreja, todos os obreiros, mas nós não conseguimos enganar a Ele. Ele olha para dentro de mim, dentro de você, e fala: o nível de amor que você tem por mim é bem mais baixo, está muito abaixo do amor que você sente pelo seu carro, pela sua casa, pelo seu filho, pelo seu dinheiro, pela sua mãe, pelo seu pai. Você ama mais a si mesmo do que propriamente a mim. E nós achamos que estamos crentes. E nós achamos que estamos crentes, que estamos cheios de Deus. Ah, pastor, mas é um exagero, o senhor está pregando um exagero. Eu estou pregando um exagero, é Ele que disse. É Ele quem falou. Não pode ser meu discípulo, não pode me seguir. Assim pois, verso 33, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou como eu quero que você tenha ouvidos para ouvir essa palavra. Irmãos, nós vivemos hoje tempos difíceis. Grandes acontecimentos estão abalando a sociedade. Muitas pessoas estão se apostatando, desviando, parando. Muitas pessoas já não são mais as mesmas. Às vezes a gente olha para o rosto de alguém e a gente vê que não é mais o mesmo. Às vezes você olha para o rosto de um irmão, você percebe que ele está distante. As pessoas estão mudando. Quantos escândalos vindo. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? 30 anos atrás. Essas mensagens aqui todo mundo entendia, recebia, absorvia. Como é que os crentes faziam antigamente quando sofriam, passavam por prova? Orava, jejuava, consagrava. Os crentes antigamente, por conta de uma resolução de um problema, eles consagravam dias e horas, e orava, porque o único recurso deles era a oração, era os céus, era Jesus. Já hoje mudou muito, né? Quando temos algum problema, dificuldade, está tudo muito instantâneo. Recorremos a isso, menos orar, clamar, consagrar, jejuar. Então os tempos hoje é outro. Por isso, com a mensagem dessa aqui, que é tão simples, não tem novidade alguma, mas para alguns possa ser algo totalmente estranho para o tempo de hoje. Mas nós não temos outra saída. Nós temos que trilhar esse caminho, o caminho da palavra de Deus.